Então nós vamos dar início à terceira mesa e que tem o tópico reflexão. Eu acho que o que vai ser falado, proposto aqui, mostra a questão do interlaço, que até apareceu na fala dela a questão da espiral, a questão da busca do conhecimento, do acompanhamento, de acompanhar a evolução dos tempos. Vocês vão entender. Então eu vou chamar para falar para a gente a colega Natália Mota. Ela se apresenta, né, Natália, para eles, que vai falar sobre análises computacionais do discurso na psicose. Então é um tema muito interessante e super atual. Análises computacionais. Computador, internet e outras coisas. Ok? Então, com a palavra a Natália. Oi, muito obrigada. Bom dia a todos. É sempre muito bom estar aqui falando com todos. Estava com saudade desse auditório. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essas novas perspectivas, em utilização de tecnologia de uma maneira que seja útil e que nos ajude, por exemplo, a nos comunicarmos melhor. Tem uma nova área que tem gerado bastante interesse do público em geral. Quem já ouviu falar, por exemplo, do ChatGPT? Né? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? É dessa área nova da computação que traz uma série de ferramentas que nos permite também entender um pouco mais sobre a fala, sobre a maneira como falamos. Nas últimas 2 décadas, essa área ela teve um seguinte propósito: vamos tentar ver como que a máquina, o computador consegue perceber aspectos da fala humana, né? De uma maneira que a gente possa ter uma interação entre a máquina e o ser humano de uma forma mais fluida. Isso parecia bastante distante, mas quem aqui lembra da época em que a gente não tinha só o buscador do Google na internet, né? Em que a gente tinha o Yahoo, o Bing, os outros. Isso tem muito a ver com esse desenvolvimento da tecnologia. Mas eu estou só dando um contexto para vocês da onde que surge essa série de trabalhos. Parte de pessoas entendendo que objeto fala é um objeto extremamente importante para a nossa espécie, para a maneira como a gente se entende, para a maneira como a gente se identifica e consegue formar grupos. É muito importante que a gente entenda como que essas ferramentas podem ajudar a gente também nos cenários de saúde mental, por exemplo. Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar aqui, numa perspectiva, inclusive, de ter um retorno. E eu queria já deixar de antemão bem aberto para a gente dialogar sobre isso, que são passos de um futuro próximo, acredito, e que vai fazer muito mais sentido com participação de quem entende essa percepção na ponta. Então, falar um pouco sobre mim, aí eu coloco só os conflitos de interesse, mas eu vou me pegar o gancho da Bruna, que eu achei muito bom. Eu acho que é uma pesquisa quantitativa, mas que trabalha com narrativas. Então, não tem como eu não ter um conflito de interesses, que é o meu viés. Eu sou uma médica, psiquiatra formada no Nordeste, eu sou nascida no Ceará, me coloco também como familiar de pessoa em sofrimento mental. Minha mãe tem demência, meu pai tem um transtorno bipolar e foi militante, tem traumas da militância, ele sofreu muita violência na época da ditadura. E isso gerou em mim vários movimentos que me deslocaram de uma maneira inexorável de trabalhar na Rede RAPS desde o início, né? Então, tive todo um trabalho por 20 anos em Natal e vim para cá, né, nesse período da pandemia. E lá a gente pôde, então, versar sobre essa questão.
né? Na época, ainda eu era estudante de medicina, quando eu comecei a me interessar mais sobre essas questões de saúde mental, num sentido de reabilitação psicossocial. E daí, indo pelas neurociências, a gente tomou uma perspectiva bem evolucionista para entender como que se deu a evolução desse comportamento. Um comportamento que dá uma série de habilidades que fundam na gente uma capacidade de ter uma cognição social. O que é que seria isso? São habilidades que a gente vai desenvolvendo e a gente nasce dentro de um primeiro núcleo, né, que a gente chama de família, e a gente ali com trocas, e muitas dessas trocas passam pela maneira como a gente se comunica uns com os outros. Isso vai permitindo que a gente se entenda uns nos outros, se perceba uns nos outros, e vai trazendo de uma maneira, né, que vai permitindo um desenvolvimento desse indivíduo, que permite então ele generalizar aquilo que ele aprende nos seus primeiros grupos sociais, passando para a escola, desenvolvendo isso, passando para outros grupos, e isso vai montando uma série de ferramentas que são extremamente úteis e sempre foram úteis para a gente desde que a gente estava lá nas savanas, né? Se a gente for parar para pensar, o que seria de um primata pequeno, pelado, sem dentes, sem presa, sem garra, contra um leão, gente, no meio da savana? Não é nada. Sozinho ele não é nada. E como que esse primata conseguiu dominar todos os continentes e ser responsável, inclusive, pela queda, né, inclusive pela extinção de vários grandes mamíferos, inclusive maiores que o leão, né? Isso se deu muito por conta da nossa forma da gente fazer comunidade, da forma como a gente se une e se identifica uns com os outros. E parte disso vem de habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, né? Que passa pela cognição social. Então a gente não tem como diferenciar a cognição social, entender esse desenvolvimento de cognição social, sem a gente entender a maneira como a gente se comunica. Boa parte da forma como a gente transmite o que tem dentro da gente, o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo para o outro, é muito através da fala, né? E para que a gente consiga comunicar isso de uma maneira legal, que o outro vai entender, a gente precisa organizar o que a gente está querendo falar. A gente precisa parar um pouquinho. Quanto mais complexo for aquilo que a gente está querendo falar, mais difícil pode ser isso. É difícil, inclusive, se eu tentar... eu já tentei várias vezes criar uma definição em palavras. O que é uma mente organizada? Eu não gostei de nenhuma delas, né? Nenhuma. Assim, todas são falhas. E é difícil mesmo. Mas a gente tem uma sensação, eu consigo usar isso. Na pandemia usei demais. A recém-chegada no Rio de Janeiro, acordava de vez em quando. Meu Deus, estou completamente desorganizada hoje. Eu estou precisando parar um pouquinho mais para me organizar e conseguir me comunicar direito. E a gente sabe disso internamente, porque a gente, quando está querendo falar alguma coisa para alguém, a gente normalmente vai selecionando uma sequência de eventos, de palavras, de fatos, para poder ir organizando essa fala e se sentir compreendido. A gente passa muito tempo treinando isso. Um profissional de saúde mental, né, ele traz muito dessa sensibilidade da escuta, né? E isso é algo que a gente também consegue fazer com os nossos pares, né? Essa sensibilidade de ter uma escuta sensível e entendendo o que é que a pessoa está querendo te dizer é algo que a gente consegue qualitativamente entender. E como que a gente consegue medir? Então, como eu falei para vocês lá no começo, teve uma série de desenvolvimentos de ferramentas computacionais nas últimas décadas que permite medir aspectos da fala para esse fim, né? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois aspectos. Uma maneira da gente medir esses aspectos de organização mental, que foi uma técnica que eu desenvolvi no meu mestrado e doutorado. Os dados que eu vou mostrar para vocês são dados brasileiros, de populações todas em loco, em serviços de saúde do SUS, no estado do Rio Grande do Norte, escolas públicas do Rio Grande do Norte, né, com algumas colaborações também.
E a gente vai falar dessa técnica de organização mental, um pouquinho sobre emoções. Mas também a gente tem várias ferramentas, como as que são utilizadas pelo ChatGPT, que permite, inclusive, a gente entender conteúdo, semântica, significado de narrativas. Tá? Então, trazendo aqui um exemplo, né? Stamira, né? Carioca, né? Que teve a vida documentada nesse filme bastante premiado. Ela, em um trecho do filme, ela fala assim: consciente, lúcido e ciente. E tem o sentimento, tá bom? O que fica pegando, acolhendo, gravando é o sentimento. Agora, por exemplo, sentimentalmente, visivelmente e invisivelmente, formato transparente, conforme eu já lá te disse, eu estou num lugar bem longe, num espaço bem longe. Né? Ela está tentando falar uma série de questões dela, né? Refletindo sobre esse ambiente onde ela vive, né? Refletindo sobre como as pessoas entendem o que é o sentir na perspectiva dela. Mas eu não sei quanto a vocês, eu sempre tive uma certa dificuldade de acompanhar de primeira o que ela estava querendo me dizer nessa hora. E quanto mais eu leio, mais significado eu extraio. Toda hora que eu passo o olho, alguma coisa me salta aos olhos que é diferente. E isso tem quase um tom de poesia. Né? O que fica aqui difícil da gente entender, muitas vezes não é por conta do conteúdo que ela está falando, mas a maneira como ela está falando. A forma como ela vai trazendo essas palavras em sequência. Então, pensando nisso, eu vou falar um pouco mais dessa série de trabalhos em que a gente tenta trazer, então, uma técnica para estudar essa conexão entre as palavras. A conexão entre as ideias, esse encadeamento de ideias que a gente vai fazendo ao longo de uma contação de histórias. Né? Então, o primeiro trabalho que eu fiz, o que a gente veio, né, buscou, entendeu, é que tinha algo na maneira como a pessoa fala, na maneira como ela vai ordenando as palavras. Então, se de repente eu coleto uma pessoa falando, por exemplo, me dando um relato de sonho, e eu represento cada palavra que ela falou como uma bolinha vermelha, e eu vou, então, traçando a sequência com setas, eu consigo montar estruturas como essas que a gente chama de grafos. Essas estruturas, elas têm uma matemática centenária, que permite, então, a gente fazer uma série de medidas para dizer: isso daqui me parece muito mais complexo que esse exemplo aqui. E isso nos permite, então, medir esses aspectos de complexidade. Olhando para as estruturas, a gente consegue perceber: poxa, aqui tem muito mais bolinha, aqui tem menos. Essas bolinhas aqui estão todas conectadas umas às outras. Só essa aqui que não está. Bem diferente dessa daqui, que tem esse conjunto aqui que está ligado, esse conjunto aqui que está ligado, mas essas duas pouco se ligam. Então, esses aspectos, tem uma série de medidas que vão possibilitando a gente medir essa fala que vai ficando, então, ao longo do tempo fragmentada, quebrada. A gente fez isso, então, inicialmente, num grupo de 60 participantes desse projeto de pesquisa, em que 20 participantes tinham diagnóstico de esquizofrenia, 20 também expressavam delírios e alucinações, também estavam precisando de atenção, mas tinham um diagnóstico de transtorno bipolar do humor. Enquanto que 20 eram controles que tinham a mesma condição socioeconômica, a mesma condição de escolaridade, a mesma condição de vida, vamos dizer, de territórios ali também. E a gente percebeu que quando a gente quantificava esses aspectos da fala, a gente conseguia diferenciar os grupos de uma maneira bastante interessante. Mas o mais importante, a gente conseguia, a partir dessas medidas, fazer uma correlação com aqueles sintomas que a gente chama de sintomas negativos, que são uma parte da sintomatologia que é muito difícil de caracterizar, muitas vezes, e que é comum de passar batido num serviço de saúde quando você não tem tempo para fazer uma avaliação com mais calma.
são aspectos mais sutis, né? Então a gente pensou, já que isso parece ser interessante e parece ser uma marca que está sendo descrita desde as primeiras descrições da esquizofrenia, quando a gente vai olhar na psicopatologia, que fala desse afrouxamento das associações, até a narrativa aí se fragmentando. Como que será então a aplicação disso num cenário em que a gente encontra com o paciente pela primeira vez buscando ajuda? Um adolescente, uma criança, passando pelo primeiro episódio de psicose e procurando ajuda num CAPS infantil. Então esse trabalho foi todo feito no CAPS infantil, lá em Natal. Só para dizer o contexto para vocês, a gente vivia brincando, gente, aqui não é o CAPS, mas é o único serviço de saúde mental infantil no estado, na verdade, na época, né? Hoje em dia tem mais, mas na cidade de Natal e Grande Natal, cobria 1 milhão de habitantes. A gente tentava muito fazer daquilo um CAPS, mas a gente sabia muito a importância de estar naquele serviço. E por isso a gente conseguiu mapear todos os casos novos que abriram durante um ano. E foi isso que permitiu também fazer essa pesquisa. Eu estou contextualizando isso até para a gente entender a importância que é fazer pesquisa em loco, no nosso país, com a nossa população, para a gente entender o que está acontecendo e se isso funciona. Então a gente, com a equipe, recebeu esses pacientes, pedia então para os usuários olharem para imagens e contarem uma história a partir dessa imagem, simples assim. A gente pedia permissão para gravar, transcrevia, representava como aquelas trajetórias e media as medidas de complexidade. A gente só fez a análise depois que todo mundo foi acompanhado por pelo menos 6 meses. E a equipe pôde ter esse tempo para fechar um diagnóstico junto com as famílias. E a gente só depois de fechar todos os diagnósticos dos participantes, então foram 21 participantes, a gente então voltou para aquela primeira consulta e foi ver, caramba, a conectividade de quem recebeu o diagnóstico pela equipe de esquizofrenia já estava menor na primeira consulta. Um relato muito simples, né? Relatos de 30 segundos, 1 minuto. Né? Bem diferente dos relatos de quem recebeu depois um diagnóstico de transtorno bipolar e dos controles que foram crianças e adolescentes estudando no mesmo território, que não foi muito difícil de encontrar, já que o CAPS cobriu 1 milhão de habitantes, então é um território bem vasto. Então, quando a gente faz uma relação, isso daqui é o que mais motivou a gente. Tá difícil de ver aqui na projeção, mas o que a gente fez aqui, a gente pegou essas medidas de complexidade, o quanto que tinha bolinhas juntas e conectadas entre si, e fez uma relação com os sintomas negativos, aquela dificuldade que o paciente tinha de manter uma conversa, de ter uma fluidez na fala, de fazer um contato visual com o entrevistador, de ter participação, de querer sair de casa, de querer participar das atividades. Então era muito sobre isso que está falando essa fala mais fragmentada. E quando a gente utiliza então apenas essas medidas para predizer se vai ter um pior desfecho, se vai continuar seguindo e durante esse acompanhamento vai ter mais sintomas negativos, a gente consegue então diferenciar os grupos com 100% de precisão. E isso permite também a gente inferir quem receberia o diagnóstico de esquizofrenia com mais de 90% de precisão também. Então, pegando aquela fala, né, da Estamira, né, quando ela conta pra gente aquela forma dela mostrar os seus sentimentos, ela gera uma narrativa aqui, como eu mostrei para vocês, que tem ciclos aqui isolados, mas tem muitas palavras que não se conectam com nenhuma das outras palavras, né? Então a gente parou para pensar, caramba, isso parece ser interessante do contexto da psicopatologia, parece falar muito sobre isso, mas isso é muito novo. Toda essa tecnologia ainda é muito nova. Então, como que a gente pode propor algo que possa ser aplicável sem a gente entender como que esses aspectos de linguagem se desenvolvem tipicamente numa criança, quando ela está usando a sua fala nos seus ambientes sociais, como, por exemplo, na escola?
Então, aqui eu vou contar um pouco para vocês de uma série de estudos que a gente usou a mesma técnica, mas para entender como é que uma criança vai desenvolvendo essa forma de falar histórias e contar histórias cada vez mais complexas, né? E o que é que dá apoio para esse desenvolvimento? A ideia era, dado que quando a gente está perdendo cognição por causa de sofrimento psíquico, a gente tem um declínio desses marcadores de conectividade. Será que uma criança que está num primeiro ambiente em que ela está fora da família, fazendo seus primeiros laços sociais, desenvolvendo suas primeiras habilidades de cognição social, também vai desenvolver esses aspectos de narrativa e vai conseguir se comunicar de uma maneira cada vez mais complexa? Então a gente foi para escolas públicas em Natal e aí coletamos a mesma entrevista que a gente tinha coletado com os pacientes. A gente mostrava imagens e pedia para eles contarem uma historinha baseada naquela imagem. E daí então a gente entrevistou 76 crianças de 6 a 8 anos no segundo ano de escolas públicas. Por que o segundo ano? Porque é nessa faixa que a gente está, pelo menos em teoria, encerrando o momento que a criança começa a entrar em contato com a linguagem escrita, que talvez seja uma das formas mais complexas que a gente tem de gerar narrativas, que são os nossos livros, né? Aprendendo gramática, sintaxe, começando a incorporar essas regras da língua que vão permitindo que essa comunicação fique cada vez mais elaborada, cada vez mais complexa, né? Então a gente foi estudar a relação desses relatos, dessas contações de história, com leitura, com inteligência global e com aspectos de teoria da mente, que são uma das bases para o desenvolvimento de empatia. É quando a criança começa a perceber que a mente do outro não é igual à mente dela. Eu costumo brincar com as mães, falando assim, ó mãe, se você perceber que seu filhote de 3, 4 aninhos começou a mentir para você, tem uma coisa para ficar feliz, que é que ele está desenvolvendo essa teoria da mente. Ele está começando a entender que você não sabe tudo que ele sabe. Então ele vai testando contigo, né? Vai testando o que é que tu sabe mesmo. E isso é parte do desenvolvimento da gente. Quando a gente entende que o outro percebe o mundo de uma maneira diferente da gente, a gente começa a usar mais a nossa comunicação para a gente se fazer entendido e poder também entender o outro. E aí o que a gente percebeu com as crianças, em linhas gerais, foi algo parecido com o que a gente estava em hipótese. Aquelas crianças que tinham uma baixa performance, inteligência global, não estavam desenvolvendo bem seus aspectos de teoria da mente e que tiveram uma pior performance de leitura no final do ano, eram justamente as crianças que contavam as historinhas mais simples. Essa historinha dá até para seguir, ela fala assim: eu era pequenininho e eu chupava bubu. Só isso, né? O que mais? Só isso. Essa daqui não dá nem para eu seguir. E essa historinha aqui é um exemplo de um participante da mesma idade, das mesmas escolas, nas escolas públicas em Natal, com crianças que também tinham difícil acesso à educação. Então a gente parou para se perguntar, né? E a gente percebeu no estudo anterior que não era inteligência global que estava mediando a relação da historinha que a criança falava com o aprendizado da leitura. Eram coisas que aconteciam em paralelo. Então a gente ampliou essa pergunta e pensou, será que isso tem a ver na verdade com memória? E o que será de aspectos de memória que está permitindo que essa fala fique cada vez mais complexa? Será que é só memória verbal? Ou será que é memória espacial também, se orientar no espaço? E aí a gente se fez essa pergunta, a gente coletou de novo as historinhas com as crianças e fizemos provas tanto de performance em memória verbal quanto memória visoespacial. E o que a gente percebeu é que era um aspecto exclusivo da memória verbal. Quanto mais informação verbal a criança era capaz de reter, em curto prazo, aprender novas palavras, mas ela gerava narrativas, contando as historinhas da cabeça dela com maior complexidade, fazendo uma narrativa cada vez mais complexa. Então a gente parou para pensar,
Se aprender a falar é algo tão natural para a nossa espécie, a gente não precisa que um adulto ensine um bebê a falar. Ele pode estar imerso num ambiente de pessoas falantes que ele vai aprender a falar. Se ele tiver o aparelho auditivo ok, se ele tiver todo o aparato cognitivo ok, ele vai emergir essa fala. Mas para uma criança aprender a ler, não basta ela estar cercada de pessoas leitoras que ela vai aprender a ler. Isso porque, assim como hoje a gente está vendo uma tecnologia que está mudando muito o nosso comportamento, as redes sociais, a forma como a gente se comunica globalmente através da internet, por exemplo, há 5.000 anos atrás a gente também fez uma revolução tecnológica, que foi o invento da linguagem escrita. A gente começou a traduzir a forma como a gente aprendia, tudo que a gente sabia, as nossas memórias, os nossos registros, primeiro para pedra, depois para o papiro, né? Depois para uma série de materiais que permitiram até hoje chegar nos livros, inclusive os livros digitais. Então, o que será o fator mais importante aqui? Será que basta a criança envelhecer para ela adquirir essa linguagem cada vez mais complexa? Ou ela tem que estar inserida nesse ambiente de uma sociedade letrada, que se comunica há muitos anos através de uma fala que tem um contato com os livros, com a linguagem escrita, né? O quanto que educação contribui para aumentar essa complexidade de fala. E o que a gente viu nesse estudo, então, que compõe mais de 200 participantes, e aqui a gente tomou vantagem de fazer pesquisa no Brasil e estudar a nossa população com a sua diversidade. A gente compôs um grupo bastante heterogêneo, de pessoas de 2 a 60 anos de idade, de 0 a 20 anos de escolaridade, com vários adultos que tinham interrompido sua escolaridade em diferentes fases, assim como vários adultos iletrados também. E o que a gente percebeu é que quando você tem um desenvolvimento típico, você sai de um padrão de fala que é pouco conectada e bastante repetitiva, que são as setas em vermelho, e passa por uma fala que conecta quase todas as palavras, num espaço de 30 palavras mais ou menos. E se repete pouco, uma fala que tem uma característica mais adulta, vamos dizer assim, entre aspas. Por quê? Porque quando a gente olha para esses marcadores, quando a gente está olhando para a população que expressa sintomas de psicose, a gente vê que o mesmo desenvolvimento não está claro. A gente não encontra nem relação com a idade, nem relação com a escolaridade. Mesmo um usuário que chegou a se formar na universidade, ter um curso universitário, quando está em sofrimento mental, ele faz aspectos de fala que não traduz a sua escolaridade, que não metiza a sua escolaridade. Então a gente foi atrás de ver e entender os aspectos desse desenvolvimento e o que é que isso tinha a ver. Será que é a idade que explica mais isso? Ou será um componente mais biológico? Ou será que a escolaridade, um componente social extremamente importante, que aqui sim a gente consegue interferir, aqui sim a gente consegue fazer intervenção? E a gente percebeu que escolaridade explica muito mais esse desenvolvimento numa criança, em desenvolvimento típico, do que se a gente olhar só para a idade, se a gente olhar só para o componente biológico. A gente precisa olhar para o componente de inserção social. E a gente percebeu que os marcadores, eles têm um desenvolvimento diferente. Alguns marcadores se resolvem logo quando a criança aprende a ler e escrever. Aquelas repetições curtas, ela termina logo quando ela entra nesse universo letrado. No entanto, para ela fazer aquela fala bem complexa, é um investimento a longo prazo. São 13 anos de educação. Vai estabilizar mais ou menos para o final do ensino médio, que muitas vezes é um período bastante comum de abrirem quadros também que a gente conhece de sofrimento mental relacionado à psicose, por exemplo. Então aqui é uma série de exemplos, que com 5 anos de idade até 60 anos de idade, vocês vejam que vai ficando cada vez mais conectado, englobando e fazendo laços maiores. Mas para o grupo que expressa sintomas de psicose, mesmo para quem tem mais idade,
e maior escolaridade, ele vai mantendo essa estrutura com ciclos pequenos, ciclos mais curtos. Então a gente pensou, já que isso tem a ver com a escolaridade, como se deu o desenvolvimento disso na própria história da linguagem escrita? E aqui tem uma conversa de bastidores de ciência. É isso que acontece quando acaba o dinheiro no laboratório, você tem um monte de aluno querendo usar, e aí a gente pensou, a gente não precisa de financiamento, temos perguntas interessantes. E fomos atrás de acervos disponíveis de museu na internet para estudar textos históricos da Sírio-Mesopotâmia, escrita cuneiforme, Egito Antigo, civilização hindu, judaico-cristã, greco-romana, persa, medieval, moderna e contemporânea, chegando até a literatura de blogs. A gente pegou 5.000 anos da história da linguagem escrita para ver o quê? O que é que aconteceu com essa fala? A fala da criança, a gente vê que ela vai ficando cada vez mais complexa em contato com o livro. O que é que será que aconteceu com o livro, então? A mesma coisa que aconteceu com a fala da criança, né? Então, quando a gente olha aqui para as recorrências, desculpa, gente, que está muito pequenininho, mas aqui, acredita em mim, aqui é recorrência curta, ela vai caindo e vai subindo aqueles laços longos, aquelas recorrências grandes, né? E aqui ela estabiliza, ó, justamente esse grupinho aqui de livros, começam aonde? Esse amarelinho aqui, greco-romanos, né? Quem nunca, lendo Platão, né, e pensa assim, pô, podia ter sido escrito hoje, né? A gente tem essa sensação, é uma estrutura que a gente consegue ainda se comunicar. Se a gente for parar para pensar, olha que privilégio a gente ter feito esse desenvolvimento tecnológico, né? Permitiu com que a gente conhecesse Aristóteles, Sócrates, né? E pudesse ouvir as palavras dele ainda hoje. É uma viagem no tempo que o livro faz para a gente. E essa viagem é algo que a criança aprende e isso traz uma marca na forma como a criança se comunica. A mesma trajetória que a gente correu na linguagem escrita, uma criança aprendendo a ler e escrever passa na sua fala, na sua forma de contar suas próprias histórias. É como se ela fosse em contato com a linguagem escrita, adquirindo essa forma de se comunicar que vai se tornando cada vez mais complexa. Então, em linhas gerais, quando a gente pede para alguém contar uma história, lembrando de alguma coisa, ou baseado em alguma opinião sobre alguma situação, a gente vai escolhendo as palavras, né? Cada bolinha aqui é uma palavra, e a gente vai conectando elas pela noção do contexto. Se a gente vai contar uma história, a gente começa a criar essa história, fala quem são os personagens, onde é que eles estão. E aí, nas ações, a gente vai voltando para esses contextos que a gente falou no começo, fazendo a história com começo, meio e fim. E isso vai conectando esses assuntos, essas palavras, de uma maneira que a gente pode medir, né? E isso a gente pode acompanhar ao longo do desenvolvimento. Mas, essas diferenças que a gente encontra, isso é sobre qualquer coisa que se fala? Não, né? E a gente sabe isso na clínica também, não precisa de medida para isso, né? Não é sobre qualquer coisa que a gente fala que a gente se coloca. A questão que eu tinha perguntado na primeira entrevista, né, nos primeiros blocos de dados que eu mostrei para vocês, eu tinha perguntado sobre um sonho. Eu pedia para os participantes me contarem um sonho recente que eles tinham tido. E aí eu conseguia ver as diferenças. Mas quando eu pedia para os mesmos participantes me contarem o dia de ontem, o que você fez ontem? A fala era sempre linear, independente do grupo onde o participante estava, né? É sempre, acordei, tomei café da manhã, escovei dente, fui para fazer minhas coisas, depois voltei para casa. Então, tudo um dia normal, né? O que é que tinha de diferença aí? Aí a gente se perguntou, será que é porque o relato de sonho é um relato muito emotivo? É muito comum a gente se lembrar justamente dos sonhos que pegam a gente. Aquele sonho que a gente deseja muito que aconteça, ou então aquele pesadelo, né, que impactou a gente, tirou a gente da cama cedo. Então a gente se fez essa pergunta e a gente comparou com relatos de imagens com conteúdo afetivo, negativo, positivo ou uma imagem neutra. Mas a gente também se perguntou, será que é porque a memória de sonho é uma memória difícil da gente lembrar? E a gente pediu também para contar a memória mais antiga que a pessoa podia lembrar naquele momento. E aí a gente percebeu que naquela população, em primeiro episódio,
que ainda o relato de sonho era o relato mais informativo sobre essas questões. Mas ele era seguido da qualidade informativa pelos relatos de imagens. Primeiro as imagens negativas e depois seguido pelas imagens positivas. Mas quando a pessoa, o participante, estava falando de uma imagem neutra do dia anterior da memória mais antiga, aquilo não diferenciava muito entre os grupos. Então a gente se fez uma pergunta. Poxa, relato de sonho, às vezes, a gente não consegue lembrar. Né? E numa situação de aplicabilidade, isso pode ser uma barreira importante. Alguns adultos não lembram dos seus sonhos. Né? Eles precisam ter um treino, um certo tempo, lembrando, treinando o sonho. Por outro lado, a imagem negativa é você expor um participante que pode estar em sofrimento mental numa situação que pode ser traumática para aquela pessoa. Então a gente pensou, vamos trabalhar no protocolo só com imagem positiva e que a gente elicite emoções positivas para ver se essa fala se torna mais conectada. E aí a gente se perguntou, será que isso também tem a ver com a compreensão dessa emoção na imagem? Então a gente utilizando imagens como filhotes de cachorro, bebezinhos, né, sobremesas açucaradas. Tem toda uma pesquisa num grupo na Flórida falando sobre como a gente concorda entre culturas sobre alguns aspectos positivos, né, de imagens. Então a gente fez nesse estudo apenas um protocolo com imagens positivas e a gente se perguntou, será que essa fala mais complexa tem a ver com entender que a imagem é uma imagem que tem uma emoção positiva e conseguir expressar essa emoção positiva no relato? Então a gente utilizou outra ferramenta que mapeia essas palavras com emoções tanto positivas quanto negativas. E a gente então percebeu que quanto mais conectado, mais emoção congruente, mais emoção positiva havia no discurso. E essas palavras de emoção positiva caíam justamente dentro desses grandes laços conectados. Eram centrais. A expressão da emoção era super importante, sim, para manter essa fala bem conectada. E isso também permitiu a gente desenvolver, né, um composto, que é um índice de desorganização, que fosse fortemente associado com essa sintomatologia de sintomas negativos, essa perda da cognição social que os pacientes iam expressando. Então, quanto mais, e isso é interessante porque essa relação entre a expressão de palavras emocionais e uma fala mais complexa aconteceu justamente nas pessoas que estavam em sofrimento mental. E não acontecia essa relação com quem não estava em sofrimento mental. Tá? Mostrando como essa expressão de emoção é importante para a gente ir recuperando esses aspectos de cognição social. Agora, uma coisa que chamou bastante a atenção da gente foi esse dado aqui. Quando a gente tenta entender o que é que vai tornando essa fala mais desorganizada, né, em relação aos sintomas e à perda de educação, porque o paciente, quando ele está passando pelos sintomas pela primeira vez, é muito comum ser difícil, e aqui até queria ouvir de vocês, né, porque do ponto de vista do profissional, a gente vê isso acontecer com frequência. O adolescente abandonar a escola, abandonar os locais que ele costumava conviver antes. E isso vai gerando uma série de barreiras justamente para essa comunicação. E uma coisa que a gente percebeu nessa população no primeiro episódio é que, com a mesma força que os sintomas negativos estavam puxando para desorganizar essa fala, o nível educacional, quanto tempo que essa criança se mantinha na escola, estava puxando para organizar, mostrando então o efeito protetor de manter essa criança, esse adolescente, em contato com a escolarização. Né? Então, esse ano a gente fez um artigo de revisão, né, quem tiver mais interesse, mas isso daqui foi para provocar mesmo a comunidade. Tem muita gente na comunidade científica hoje em dia adotando essas ferramentas e eu tenho escutado um pouco as pessoas falando sobre a função social que tem da linguagem. É muito mais fácil as pessoas associarem isso com um componente puramente biológico, pelo viés mesmo de pesquisa. E isso não traduz o que é linguagem. Linguagem não é um marcador de sangue. Linguagem não é um marcador genético.
ele tem várias interferências da nossa biologia, mas a linguagem é um produto muito social. A gente se expressa porque a gente é um ser social. E a gente precisa expressar o que tem dentro da gente para que os outros saibam quem nós somos, como pensamos e como sentimos, né? Então, por isso que nessa revisão a gente pontua que um aspecto extremamente importante é entender que linguagem se desenvolve. E ao longo dos anos de idade, a gente vai desenvolvendo aspectos de linguagem que tem a ver com acesso à educação, que tem a ver com acesso a ambientes que você possa desenvolver toda a sua potencialidade, e questões como falta de acesso à educação de qualidade ou mesmo migrações, né, que são fatores sociais que estão há muitos anos sendo relacionados na literatura com o sofrimento mental como psicose, podem ser melhor estudados, né, com mais precisão, se a gente adotar uma postura de entender que linguagem, ela expressa esse conjunto de ações sobre o indivíduo. Então, por isso a gente desenvolveu, né, durante a pandemia, um grupo de pesquisadores. Eu faço parte desse grupo de 7 pesquisadores, que desenvolvemos um protocolo comum para a gente coletar falas de pacientes, usuários de serviços de saúde pelo mundo, que é o consórcio Discourse in Psychosis. A gente hoje em dia tem mais de 200 pesquisadores registrados, tem mais de 20 locais coletando dados de narrativas em mais de 15 línguas diferentes, e a gente quer entender o que é que acontece com esses marcadores em culturas diferentes. Será que a mesma coisa que eu estou vendo aqui nos pacientes aqui no Brasil, eu vou poder ver nos pacientes na Índia, por exemplo? A gente conseguiu replicar com dados da Inglaterra, conseguiu replicar com dados dos Estados Unidos, conseguiu replicar com alguns dados da Argentina, mas a gente ainda precisa entender isso de uma maneira mais global, entender quais são os aspectos de cada língua, quais são os aspectos de cada cultura. E eu fico feliz de anunciar para vocês que nesse ano a gente está inaugurando um grupo de trabalho só com usuários, né? Eu queria, inclusive, convidá-los aqui para um espaço, a quem se sentir interessado de participar. Eu acho extremamente importante que nesse grupo a gente tenha a voz de quem passa por isso em primeira pessoa, a voz dos familiares também representados, para ver se a gente está construindo um conhecimento que realmente traduz aquilo que pode ser útil para quem está ali na ponta, e também profissionais de saúde mental, tá? É aberto para quem quiser procurar. Então, trazendo um pouquinho mais para vocês, né, pensando justamente na aplicabilidade, a gente começou a desenvolver, então, uma maneira de ganhar escala com essas ferramentas, né? Então, pensando que a gente, se inspirando na forma da pediatria, né? A pediatria acompanha o desenvolvimento físico de uma criança desde que ela sai da barriga da mãe. Uma das primeiras coisas que acontece com o bebê quando ele sai da barriga da mãe é ser medido e ser pesado. E isso porque quem é mãe e pai aqui vai lembrar disso daqui, principalmente se tem filho pequeno, né? Que nem eu sou baixinha, aí meus filhos aqui, isso daqui é um pesadelo sempre. Ai meu Deus do céu, o menino precisa de alimentação suplementar ou não precisa? Ele está baixinho, mas está desenvolvendo no potencial dele ou não está? Né? Isso daqui está me sinalizando uma coisa que eu tenho que ter cuidado. Isso vai acontecendo por quê? Porque ao longo de uma construção, né, de dados de peso e altura de uma população, a gente consegue fazer isso, que é uma curva normativa. E a partir dessa curva, a gente consegue ver qual é o potencial de crescimento de cada criança ao longo do seu desenvolvimento. Então, a gente compôs agora uma aplicação em larga escala, a partir desse produto, que é o Listmetrics, uma forma de acompanhar os efeitos da escolaridade nessa complexidade de contação de histórias em crianças na escola, né? Vendo que isso são informações importantes para o educador entender ali como é que está se desenvolvendo esses aspectos da sua turma em loco, né? Então, a gente vê que uma aplicação, ele funciona hoje em dia mais ou menos assim. É uma aplicação que o professor consegue fazer junto com a criança fica sentada olhando para o estímulo e daí ela começa a narrar sua historinha. Vocês vão ver aqui.
Só o som. Dá pra ouvir? Era uma vozinha bonitinha de criança, mas qualquer coisa eu passo de novo. Tá? Será? De repente. Vamos lá, peraí. Tá normal aqui. Então, acho, mas não tem problema não, é basicamente o que é que acontece. A criança vai contando a história, né? Ela vê a imagem do cachorro, ela fala assim: o cachorro ficou interessado pela bolinha de sabão e tentou pegar ela. Ela estourou e ele não conseguiu pegar ela. E daí a gente já consegue fazer a transcrição e fazer a representação no gráfico para olhar essas características de conectividade do gráfico. E retornar um índice para a escola em valor de percentil, comparado com a população brasileira que foi até então estudada. Então aqui é um exemplo de uma criança que está no 2º ano do Fundamental 1 e ela conta uma historinha assim. Essa daqui teve uma boa performance, vejam que ela está em cima dessa linha azul, ela está no percentil 80, né? É uma dos 80% mais complexas de história para essa faixa escolar. Ela conta assim: era uma vez um cachorro chamado Rex, todo mundo odiava ele, ele era muito estranho, ele tinha uma cabeça marrom, corpo branco e preto, então ele amava brincar com seus donos, e aí ele teve câncer e morreu. Então essa é a história e tchau. Eu já sei decorar dessa historinha, né? Mas é uma historinha que vocês vejam que tem várias informações verbais, o contexto, até o desfecho é bem trágico, né? Não é uma historinha feliz, né? Ele tenta fazer de uma forma lúdica ali, né? Mas é bem diferente dessa historinha aqui, com uma criança que está no percentil 24. E ele fala assim: era uma vez um cachorro muito burro chamado Gnomo, ele era muito gnomo, por isso o nome dele era Gnomo. E aí a dona dele odiava ele porque ele era um gnomo e fazia muito cocô, ele adorava comer cocô. Tchau. Né? Então ele é bastante repetitivo, né? Ele fala bastante do nome Gnomo, 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 e depois ele repete 2 vezes. E isso vai fazendo com que a narrativa vá fechando ciclos pequenininhos, né? E não conecta um todo, né? Só a partir de uma caracterização por fatores sociais é que a gente pode então propor algo que possa ser uma ferramenta de utilização em cenários de reabilitação psicossocial. E entender como que essas características a gente poderia, por exemplo, usar como informação complementar para a equipe multiprofissional planejar ações de reabilitação, por exemplo, né? Então aqui é um exemplo de um participante que teve diagnóstico. Cadê? Deixa eu ver se sai da apresentação. Então ele vê a barra de chocolate e aí vai contar a história. Uma placa de chocolate, chocolate mesmo, chocolate para comer, só isso, né? Essa é a história inspirada pela placa de chocolate. E imagina a gente gerar intervenções que permitam histórias como: eu estava no meio da tarde trabalhando, escrevendo o meu paper, começou a me dar aquela vontade de comer doce. E aí eu fui na cafeteria pedir 4 bolas de sorvete com biscoitos e com muita cobertura. E aí eu comecei a comer o meu doce. E estava muito gostoso. E não sei, depois eu pedi um café. Né? Então, são falas espontâneas, são falas naturais. E a partir dessa maneira, a gente consegue ver as relações entre as palavras que vão traduzindo essa complexidade narrativa.
né? Então, só para quem tiver um interesse, quiser ter artigos de referência, eu recomendo essas duas referências. E não poderia deixar de agradecer todo o apoio que eu tive na minha chegada, toda a equipe do IPUB, né? Principalmente Maria, muito obrigada por tudo, né? Todo o espaço. A minha equipe da Mobile Brain, meus colaboradores, tanto nacionais e internacionais, tem muita gente querendo fazer tecnologia trabalhar a favor da gente, sem jamais me esquecer de onde eu vim, né? O FRN, o FPE. E deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês. Muito obrigada. Vamos interagir. Perguntas, por favor. A grande questão, se a gente está aqui no serviço, está claro, você que não se termina antes de As duas, três perguntas. mas tivéssemos espaço. Nora. Oi, meu nome é Nora. Pena que minha pergunta não estivesse a respeito, eu queria só saber, vai ficar disponível esse estudo assim, a gente pode acessar? Como é que a gente faz para ter o estudo disso? Então, eu estou desenvolvendo alguns estudos, mas mais com os pacientes no hospital dia, mas querendo acompanhar o desenvolvimento de estudos. O que a gente tem, que eu acho que vai ser um espaço interessante, é esse espaço de troca, desse grupo de trabalho que a gente vai levar também como proposta a esse consórcio internacional de pesquisadores, né? Então, isso pode ser uma troca bem legal. Se você quiser, eu posso compartilhar meu contato contigo, tá? Até para saber qual seria o melhor, a forma mais interessante da gente interagir, né? Seria ter contato com leitura, com ou participar de pesquisa, ou dar opiniões sobre como que a comunidade científica está interpretando tudo isso, tá? A gente vai colocar o seu link no link no WhatsApp dos coordenadores dos diferentes grupos, ou seja, de uma certa forma, essa seria uma maneira de todo mundo poder ter acesso. Perfeito. Estou à disposição. Natália, incrível, né, a tua apresentação. E aí a gente fica tentando estabelecer alguns paralelos com as primeiras apresentações, né? E me chamou a atenção que você falou das questões sociais, o quanto elas podem influenciar o discurso, né? A questão do afeto, a questão da educação. E aí eu fico sempre, quer dizer, me perguntando, desde que a gente começou a conversar sobre isso, como é que a gente pode, através da reabilitação, melhorar esse discurso, né? Através da educação, como a gente propõe, através de medidas que possam enfim, engajar as pessoas, né, empoderar as pessoas para que elas tenham relações mais afetuosas e participem mais na sua comunidade. Eu queria saber, eu não sei se já existem dados sobre isso, mas qual é a tua percepção de quanto isso possa influenciar a melhora do discurso? Porque clinicamente a gente vê isso muito com os usuários, né? Quando eles começam a participar das intervenções, e são intervenções que trazem ele para dentro da comunidade dele, para as relações sociais e tal, a gente vê como melhora muito a linguagem. Então, eu imagino que isso também vai se refletir na hora de você medir. Perfeito, Léo, perfeito. Eu acho que, e assim, eu confesso aqui, por isso que é bom a gente se apresentar. Eu vou adotar essa, Bruna, sempre agora, porque muito por conta disso que eu comecei uma linha de pesquisa olhando para a linguagem, Léo. Porque em estar num CAPS e no Nordeste, na época em que eu estava fazendo a minha residência, era uma situação que a gente tinha predominantemente internações no modelo manicomial. E muitas vezes a gente via que os CAPs eram pontos de resistência, mas se você não cuidasse ali daquela equipe, não estivesse alinhando, conversando todo dia, muito facilmente descampava para um modelo assistencial, né, que tolhia a fala dos pacientes, né, que tentava trazer esse lugar mesmo de tutela. Então, é um trabalho que é feito a várias mãos e, assim, um investimento a longo prazo. Por isso que eu acho muito parecido com a educação. Não tive como não perceber que vocês dois usaram referência de Paulo Freire, né?
E eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como a linguagem, a comunicação permite essa emancipação mesmo, porque você consegue se expressar. E a partir dessa expressão, você torna conhecido o ser social que você é. Se você está lá caladinho, né, e guardando tua opinião só para você, muitas vezes aquela opinião pode gerar um movimento em outra pessoa, que gera em outra pessoa, que gera em outra pessoa. Mas se ficar só para você, e falar é difícil muitas vezes, né? Falar é difícil mesmo, e falar é um treino. É isso que a criança faz. O contato com uma linguagem que é um pouco mais complexa que a nossa, que são os livros também vão ficando cada vez mais complexos, né? Um livro infantil é muito menos complexo que um livro que você lê, um Machado de Assis, por exemplo, né? E isso é uma forma da gente ir treinando a maneira como a gente pode expressar. Um exemplo que é parecido, a adolescência. Você começa a sentir um monte de coisa que você não sentia antes. De repente você está preocupado com como é que você está indo para a escola, uma coisa que você não estava preocupado nem se você estava cheirando mal ou não, né? E de repente começa a se preocupar em como é que vão, por que eu estou sentindo isso? E você fica assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Isso é comum de acontecer na adolescência. Muitas vezes a gente se identifica lendo um livro, lendo um personagem, vendo um personagem, poxa, esse personagem, caraca, Diário de um Banana. Ai, caramba, esse menino passou pelas mesmas coisas que eu passei. Né? E aí você engata e você começa a ter recursos da linguagem escrita que você pode utilizar na tua vida. Então, a fala é um treino. Quando a gente conversa uns com os outros, a gente está treinando a nossa habilidade de se expressar. A gente tem que se sentir seguro para se expressar. Eu acho que isso é uma boa parte das intervenções que a gente tenta promover nos CAPs. Um espaço seguro, um ambiente seguro de fala. E aí, pensando, né, muito no doutorado da Bruna, eu acho que está certíssimo. Tem falas e falas. O local de uma assembleia é um local que tem uma fala própria, tem uma forma própria. E talvez criar esse ambiente seguro seja horizontalizar mais essas relações, né? Então, fala é troca. Não tenho ainda estudos de intervenção com isso, estou doida para fazer, tá? Então, pensando numa pessoa parceira aqui, estou à disposição, tá? Mas eu acho que a gente precisa mapear as experiências que a gente tem na nossa rede. Porque, querendo ou não, né, como foi citado também na mesa anterior, a gente tem um modelo de saúde, ele está longe de ser perfeito, mas ele é uma construção coletiva. E ele é bem melhor do que várias situações em vários países. Mas a gente precisa mostrar essa casuística também. Lá fora quase ninguém sabe, né? A gente precisa falar sobre isso e mostrar e entender mais os nossos dados aqui, em vez de estar só traduzindo o que chega lá de fora para cá. Natália, obrigada. Acho que eu tinha visto assim, uma apresentação tão completa sua, né, de entender como é que uma pergunta vai encadeando o outro. Mas a minha angústia, que eu acho que a gente até já conversou algumas vezes, que você vem do Nordeste, e várias vezes estou trabalhando lá no Norte. Quando as pessoas falam para mim, eu não entendo o que elas falam. Mas eu não posso achar que é porque elas não estão sabendo se comunicar. Eu ainda não conheço aquela língua dela. E mesmo os noticiamentos que a gente faz aqui na Clínica da Família. Então, essa é a minha grande preocupação. Se você vai criar um modelo único de discurso, que é o nosso, branco, ocidental, cristão, etc, etc. E essas outras formas de se comunicar, de falar, né? Como é que fica isso? Por isso que a gente precisa dessa representatividade, né? É por isso que a gente, aqui é onde eu vejo que tem um potencial da tecnologia nos ajudar. Porque a partir de uma forma de disseminação rápida, né, e de aquisição rápida de dados, de uma maneira leve, uma pessoa olhar no aplicativo e contar 3 histórias, isso permite um acesso a um dado mais representativo da população como um todo. Isso é que fez a gente fazer toda a volta do mundo assim, para voltar para a educação e poder fazer uma representação em larga escala, respeitando uma progressão em desenvolvimento e não adotando pontos de corte, né? Se a gente adota assim, uma fala tem esse ponto de corte, a partir daqui está patológico, a partir daqui não está patológico,
a gente não observa a diversidade que tem, que a gente pode olhar dentro de uma curva, né? Olhando também, aí conta muito a gente ter acesso a falas representativas. Então, por isso que é importante ser abrangente, né? A gente ainda está nessa fase, estamos tentando, né? Mas a gente está conseguindo, já conseguimos, assim, obter dados de todas as 5 regiões do país, por exemplo, para o LeachMetrics, né? Ele já é uma curva normativa que já nasce incluindo falas de pessoas que tiveram sua educação interrompida em diferentes espaços também. Entendendo que a gente tem um padrão de educação, mas que a nossa expressão na população brasileira tem essa marca de falta de acesso, né, à educação. E isso traz marcas na maneira como as pessoas se expressam. Aquela criança pode até estar matriculada no 8º ano, mas os seus pais, ela já pode ter crescido ouvindo uma fala de pessoas que tiveram menos acesso à educação e chega ao 8º ano arrastando uma série de deficiências que a escola não consegue cobrir lá de trás, fazendo uma leitura que é menos usual, mas que tira ela, vamos dizer, de um analfabetismo, mas que não é muito funcional para ela e nem participa do seu ambiente. Então, por isso mesmo que a gente não adota pontos de corte, que a gente tenta adotar uma perspectiva de potencial de desenvolvimento e acompanhamento desse potencial. Maravilhosa a sua apresentação, né? Falando exatamente da questão da inclusão e exclusão, né? Das diferentes culturas que a gente tem no país, né? Acesso à educação, enfim, que se interfere na vida toda e no psiquismo também, óbvio, né? Agora, o que eu comecei a pensar aqui, como é que vocês pensam, pensaram a questão da arte como expressão de trabalhar situações, né, de município, inclusive de situações graves, né, de surto? Como é que entra aí a questão da linguagem com a arte? Eu posso te dar uma resposta pela minha opinião, que eu não tenho dados sobre isso. Adoraria também ter mais dados sobre isso. Mas se a gente for entender a arte como um instrumento de expressão, né, eu acredito que seja um potencial muito grande de trazer uma outra ferramenta que não passa exatamente pela linguagem verbal, mas que permite uma expressão também de sentimentos, de posicionamentos, de formas, de assuntos que muitas vezes a gente não consegue expressar, mas a gente precisa expressar. Então, eu acredito também que o instrumento de arte também permite uma identificação cultural com pares, né? E que vai melhorando a nossa autoestima. Eu te dou isso muito como opinião de nordestina, né? Porque você se sentir, né, dentro de cenários, eu percebo isso, né, estando hoje em dia aqui no Rio de Janeiro. Né? Sempre que eu tenho a oportunidade de estar, né, em ambientes que eu consigo perceber partes da cultura em que eu cresci, aquilo me traz automaticamente aquela sensação de segurança, o sotaque volta todo, dá vontade assim de sair, né? E é isso, esse deslocamento, né, que é o contato com um ponto que me identifica e que me permite assim, não, aqui eu estou segura, aqui eu posso conversar e me colocar. Eu acho que são instrumentos como esse, que são ações que vão permitindo a gente se sentir à vontade para treinar a nossa expressão. Né? E por isso que eu acho que é um instrumento tão poderoso para a reabilitação psicossocial. Mas ainda não tenho dado sobre isso, não. Queria ter. Natália, muito obrigado. Você já comentou o valor que seria um brinde, né? Poder ter a compreensão de algo tão complexo, tão difícil de entender, de uma maneira bem simplificada, bem traduzida, né? Quer dizer, a gente está entendendo esse evento, né? Onde no início, tanto a Bruna como o Leonardo puderam trazer a experiência, o trabalho, o conhecimento, o estudo que é feito
sobre diferentes aspectos dessa vivência, né? Como logo a seguir nós tivemos uma segunda mesa que pôde falar do que foi o contato, seja com sofrimento, seja com potencial, seja um estar presente e vivendo dentro desse projeto que se propõe construir uma rede. E aí eu não combinei com a Silvana, né, de começar a entender que nós estamos trabalhando as diferentes vulnerabilidades, sejam pessoais, sejam sociais, sejam institucionais, né? É o que exatamente a Silvana trouxe espontaneamente, que é por aí que a gente vai começar, vulnerabilidade e expertise, né? Como é que é poder entender que é vivendo das nossas vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, entendendo que nós, nas diferentes linguagens, vamos traduzir as nossas expertises, né? É que vamos estar construindo esse projeto. Agora, convidar vocês para participar desse projeto implica em alguns valores que precisamos estar assumindo, né? Valores que ficam muito claros, deixa eu pensar daqui, que precisamos ter para poder estar participando desse projeto. O Leonardo vai colocar no nosso grupo pessoas que possam querer estar envolvidas no projeto da Natália. Assim como também temos visto possibilidades também de outros projetos que estão aqui em volta, né? Um grupo que nós coordena, transgressores, do grupo Pedro Correia, parceiros da saúde, que estão envolvidos nesses diferentes formas. E aí alguém me perguntou, vocês vão fazer um novo ciclo? Sim, a gente está pensando, mas como fazer isso? Quer dizer, continuar aqui ou abrir isso para junto de alguma rede do município, algum MP. Então são propostas que vão surgir, mas parte de alguns valores chaves. Tá? Primeiro, que a gente tem, para quem está vivendo situações de vulnerabilidade, é a crença da capacidade de aprendizagem, a capacidade de recuperação pessoal de todos nós. Se a gente não parte desses valores, eu acredito que você pode, qualquer um de nós podemos crescer, aprender, né? E integrar-nos socialmente, seja enfrentando diferentes medos de aprender a se comunicar, medo de falar, né? E aí a gente vai encontrar inúmeras situações, seja nas situações psicológicas, seja nas situações de ambiência social, né? Quando as pessoas, quantos professores precisam tomar ou cantores, ou precisam tomar um copo de uísque para poder estar no show. Cada um vai encontrando um recurso pessoal, e a ideia da classe é juntos podermos descobrir que podemos crescer, podemos aprender, né? Nessa conquista, basicamente, de romper a busca do bem-estar social, entendendo, como a gente falou no início, no final da conversa, os riscos que a gente está vivendo nesse momento, né? Dentro desses valores, nós temos alguns princípios, né? Que é o amor. Temos o tempo todo, o Gustavo trouxe a busca da autonomia, de poder suportar, às vezes, esses conflitos, né? Na busca do valor da dignidade de qualquer um de nós, da liberdade de tomar, de tentar compatibilizar decisões, né? Eu me lembro sempre de um
Ela, sua vez, trouxe uma frase para o cliente do Hospital Tigre, que disse que é para Paris, e aí, você já contou essa história, e aí ela disse, você não fala francês? Eu disse, eu também falo português, e vocês não me entendem que na França, qual é a diferença? Né? Quer dizer, toda essa questão de comunicação e de entendimento, né? Quer dizer, a Maria trouxe experiência norte, eu vi uma experiência que eu também era interna, aí eu perguntei se a mulher que estava entrando, quando tinha sido a última regra dela, eu falei, antes ou depois do Réveillon, e ela veio perguntar, mas Réveillon, o que significa Réveillon? E para mim era tão óbvio, tão claro, né? Essa mulher tinha lá uns 20 anos, né? Depois eu fui aprender isso, quer dizer, a questão da linguagem, que possa estar no seu significado. Né? Acreditar profundamente que a história é um processo que cada um vai vivendo individualmente, mas ao mesmo tempo em rede, em troca. E algumas coisas só rapidamente para finalizar o nosso evento, porque nós vamos ter uma pequena, não estava programado inicialmente, esquete artístico, rápido. Somos um programa de intervenção que construímos ao longo desses 10 anos esses grupos todos que estão se coordenando e que sobreviveram inicialmente à pandemia, né? E que tem um determinado programa que passa pela informação, pela troca dos grupos, de troca de experiências para construir esses grupos de mútua ajuda, né? Que tem como objetivo trocar, fornecer, se apoiar, solidificar e romper isolamentos, solidões, que fazem com que o desespero, né, acabe tomando conta de quem está vivendo ou quem está se dando conta, se enfrentando situações de vulnerabilidade, onde eles, ou a própria instituição, ou a própria família, ou a própria pessoa, acaba não confiando mais em si próprio. Né? Isso aqui era apenas só, basicamente, o objetivo a ideia é o seguinte, Gustavo, vai fazer aqui dentro agora ou vai todo mundo lá fora? Quer dizer, eu estou esperando aqui dentro, porque lá fora vai dispensar o pedaço. Então, quero saber que vocês têm. Vocês assistiram uma sketch do Saul, meu pai do Bernardo, o Bernardo fez a parte musical. O nome da sketch é Os Repentistas da Praça. Bom dia a todos, informamos que como arte, nosso trabalho deve promover fraternidade. Pedimos perdão caso alguém se sinta ofendido. Pedimos uma palavra ou algum tema para iniciarmos nossa arte. Otimismo! Oh! Estão vindo grãos de areia. Parece um vendaval! Grãos desenham no ar. Daí virão pedras. Com pedras faremos as construções e ninguém ficará sem teto. O interesse egoísta derruba as casas para obter o lucro. Mas o interesse fraterno faz rever os planos que sejam mais humanos. Seria a construção uma intensa escadaria que só sendo atleta subiria? Ao todo, ao lado, teria um grande jardim,
onde as várias idades se encontrariam. O jardim precisa de alguém que cuide, senão as pragas não tardam a desfazer a vegetação. Mas o cidadão olha, admira e cuida. Cidadão, esquece sua obrigação e lança o lixo de suas mãos e reclama ainda por cima. Clamamos e reclamamos na esperança de melhorar, mas não me coloco de fora, porque eu sei que eu tenho que colaborar. Parece, meu amigo, que você me convenceu. Temos todos que colaborar, não só você e eu. Daí o tema de hoje É otimismo! Que bom podemos fazer individualmente, mas ótimo podemos realizar conjuntamente. E para terminar, consultamos o dicionário etimológico com a palavra otimista e encontramos o que vem do francês. Mas ainda não sei pronunciar. Um abraço a todos e vamos terminar!